Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, de verdade. E apesar de ser uma prática de pregação, eu peço ao Senhor para que fale profundamente ao nosso coração e que possamos ser inundados pela graça do Senhor, seja gerado piedade em nosso ser e que, por fim, possamos ser edificados pela palavra do nosso Deus. Para que isso aconteça, eu te convido a orar comigo neste momento. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento eu me apresento diante do Senhor com o coração cheio de temor, de alegria e de gratidão, Deus. Sim, gratidão porque sou participante do reino do Senhor, eu fui inserido na história eterna da redenção. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é um privilégio falar do Senhor, proclamar o Teu Santo Evangelho por meio da Tua graça. Obrigado que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse momento, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, que possamos ser encorajados, corrigidos pelo Teu Espírito. Nosso coração está totalmente aberto e disposto a ouvir a Tua voz. Eis-nos aqui, Deus. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Somos seminaristas. Sim, somos seminaristas e, bem lembrado, estamos dando os primeiros passos no pastorado. Dá-se uma pergunta: isto não te assusta? Fala a verdade, isso não gera uma preocupação, mesmo que seja mínima, em seu coração? Recentemente eu fui contratado como seminarista por uma das igrejas aqui da região de Campinas. E algumas semanas atrás eu fui convidado a dar o meu primeiro sermão à igreja. Sim, o meu primeiro sermão antes da prática de pregação. Para mim foi um desafio muito grande, irmãos. Na verdade, foi um dos momentos mais tensos em toda a minha vida ministerial. E esse momento foi tão desafiador, ainda mais pelo fato de eu não conhecer a igreja presencialmente ou pessoalmente. Eu não tive a oportunidade, o privilégio de estar com os irmãos por conta da pandemia. E mais, os nossos cultos têm sido transmitidos ao vivo, olha só, ao vivo, e eu não pregaria olhando no olho de um irmão ou encarando face a face a igreja, que para mim seria infinitamente melhor, mas eu teria que encarar duas assustadoras câmeras. Talvez não pareça, mas de verdade, foi um dos maiores desafios na minha vida ministerial. E eu confesso que o meu coração foi inundado de inúmeros sentimentos. Dentre estes, o sentimento de incapacidade e de inaptidão. Você já se sentiu assim diante de um desafio ministerial? Nesses passos, nesse caminho pastoral, você já se sentiu incapaz alguma vez? Eu tenho plena certeza que todos nós estamos predispostos a sentir em algum momento da nossa caminhada esse sentimento de incapacidade, se não em todo momento. E se você, algum privilegiado, não sentiu ou não está sentindo nesse momento, eu tenho plena certeza que há de chegar esse dia em que esse sentimento de incapacidade baterá no seu coração. E aí, o que fazer? Como proceder? A quem recorrer? No texto de hoje, nós vamos ver a ascensão de um rei ao trono de Israel. E esse rei se viu desafiado em governar o povo de Deus. Este homem é o Salomão, e você pode acompanhar essa história comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1. A versão que eu estou usando é a Nova Almeida. Não vou ler todos os versículos do capítulo, tá? São apenas 3, mas você pode acompanhar comigo se assim desejar. Na introdução deste capítulo, nós percebemos que Salomão, já assentado no trono e dando seus primeiros passos no reinado, ele toma suas primeiras decisões, e uma delas é
convocar os juízes, os chefes da casa de Israel, e subir a um monte e oferecer holocausto ao Senhor. Detalhe, foram 1000 holocaustos. E no versículo 7, nós podemos ver que na mesma noite, Deus se apresentou, Deus apareceu a Salomão e disse, acompanha comigo na parte B do versículo 7. Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, versículo 8. Foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Quem seria capaz de governar este grande povo? Esta pergunta que Salomão fez ao Senhor nos faz entender que ele reconhecia a sua incapacidade em estar à frente de Israel como rei. Mas por que ele se sentia incapaz? De onde vinha? Qual era a fonte desse sentimento de inaptidão? Afinal de contas, ele era o herdeiro legítimo do trono, seu pai foi Davi, fez um excelente governo. Por que ele se sentiria incapaz? Ao olhar para o texto, nós podemos fazer algumas inferições. Nós podemos inferir algumas coisas. Dentre elas, eu quero citar 2. A primeira, o desafio de reinar no lugar de Davi e de ser um bom rei como seu pai. Davi, nós sabemos que foi um dos maiores reis de Israel. Ele era reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Nas batalhas, ou pelo menos na maioria delas, Davi sempre buscava o Senhor e Deus o respondia. E Deus era com ele. O Senhor era tanto com ele que lhe fez uma promessa, lhe fez uma aliança muito linda e muito importante. O Senhor diz a Davi que o seu trono, que o seu reinado, que a sua dinastia não teria fim, seria eterna. Substituir este grande rei, este ícone de Israel, era um desafio muito grande, uma responsabilidade que pesava aos ombros de Salomão. Ser um bom rei como seu pai havia sido, era algo muito difícil. Outra questão que nós podemos observar, e Salomão ele diz, quando fala ao Senhor, ele diz, como conduzir este numeroso povo. Como conduzir este numeroso povo? Governar e conduzir o povo de Israel era um desafio muito grande. Afinal de contas, não era qualquer povo, mas era o povo de Deus. Era o povo que tinha uma aliança com o Senhor, e conduzir um povo debaixo da aliança com Deus de Israel era também uma responsabilidade muito grande. Todos esses desafios, todas essas questões geraram, sim, um sentimento legítimo de incapacidade no coração de Salomão. Salomão, ele estava dando seus primeiros passos no reinado. Nós estamos dando os nossos primeiros passos no pastorado, como seminaristas, não é verdade? Salomão, ele desejava ser um bom rei, ter um bom governo. Quem de nós não deseja ser um bom pastor, em executar bem o chamado pastoral? Todos nós. E mais, Salomão, ele se viu desafiado em governar o povo de Deus. E nós somos chamados a guiar o povo da aliança nos tempos de hoje. Talvez esse mesmo sentimento de incapacidade que estava sobre Salomão também recai sobre nós. Nos sentimos, sim, incapazes, inaptos
para tamanha tarefa? E o que fazer diante dos desafios ministeriais? O que fazer diante desse sentimento de incapacidade? Salomão, ele nos ensina algo muito importante no verso 10. Ele diz: dá-me sabedoria. Ele diz ao Senhor Deus: dá-me sabedoria e conhecimento. Mas afinal de contas, o que é sabedoria? Sabedoria, à luz das Escrituras, é viver segundo os conselhos de Deus, ou estar em submissão, estar debaixo da vontade perfeita do Senhor. E interessante que no livro de Provérbios, o próprio Salomão, ele indica o caminho para adquirir sabedoria. No capítulo 9, ele diz que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ao pedir por sabedoria, Salomão expressa o seu temor a Deus. Ele reconhece o Senhor como o verdadeiro rei. Em outras palavras, ele diz: Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Me dê da Tua sabedoria. Senhor, eu não sou capaz, mas Tu és. Reina, seja o verdadeiro rei sobre Israel. Interessante que ao reconhecer Deus como o verdadeiro rei e ao se colocar dependente do Senhor para reinar, isso nos lembra muito do mandato que aconteceu lá no livro de Gênesis, na criação, quando Deus dá o mandato a Adão em ser, entre aspas, o subgerente da criação, dado ao homem, na verdade. Salomão, ele está se colocando como sub-rei, ele está reconhecendo a sabedoria de Deus e a capacidade que só o Senhor tem para governar. E ele diz, em outras palavras: Rei, Tu és o verdadeiro rei. Este reconhecimento de dependência e submissão agrada de tal forma ao Senhor que Ele concede não apenas sabedoria a Salomão, mas o Senhor concede riquezas, poder, bens e honra. Interessante que a resposta de Deus no versículo 11 parece um prenúncio das palavras de Jesus lá no Monte das Oliveiras, em que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Pedir por sabedoria é também dizer que Deus é mais importante do que os recursos, é mais importante do que as habilidades ou capacidades, é mais importante do que aquilo que necessitamos para governar, do que os recursos dessa terra. Deus é mais importante, e Salomão reconhece isso. Salomão encontra em Deus a resposta certa para lidar com os desafios do seu reinado. Mas, e nós, voltando a pergunta ao pastorado: o que nós devemos fazer diante dos desafios e do sentimento de incapacidade no chamado pastoral? Entenda, Salomão recebeu sabedoria e teve um governo muito próspero, mas ele não foi perfeito, ele cometeu erros. Entretanto, da semente de Davi, da descendência de Salomão, surgiu o verdadeiro rei e, como ele se intitula em João 10, o bom pastor. Sim, Jesus. Em Cristo nós encontramos a verdadeira e perfeita figura de rei e pastor. Nós podemos recorrer à figura do nosso Cristo. Diante dos maiores desafios, ou melhor, diante do maior desafio que poderia existir em todo o universo, ou em qualquer era, em qualquer século da história da humanidade, o maior desafio de reconciliar o homem com Deus, Jesus cumpriu cabalmente. Ele foi perfeito. Sim, Cristo, Ele nos reconciliou com Deus. Quem seria capaz de fazer isso? Jesus, Ele é totalmente capaz. Como rei,
A ele foi dado todo o poder, seja no céu, seja na terra, e o seu trono não tem fim. Jesus é eterno Rei. Como pastor, ele conduz o coração do perdido a Deus, ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Sim, Jesus é o verdadeiro Rei e o verdadeiro pastor. Ele sabe como reinar, ele sabe como pastorear. Nós podemos recorrer a Cristo, o grande Rei, o bom pastor. Entenda, nós podemos sim nos sentir incapazes. E de fato nós somos incapazes, mas não precisamos ter medo. Nós não precisamos nos assustar, porque nós temos o Rei e o bom pastor, Jesus Cristo, conosco por todos os séculos. E mais, precisamos entender uma coisa: nós somos submissos ao Supremo Pastor. Salomão se submeteu a Deus, nós nos submetemos ao Supremo Pastor. Antes de nós, é Ele quem pastoreia, é Ele que é o Senhor da igreja. E como Senhor da igreja, Ele nos capacita a guiar o seu povo debaixo da aliança. Jesus nos capacita. Você não precisa se assustar. Você não precisa ter medo quando se sentir incapaz. Creia que Jesus, Ele está com você. Ele disse isso aos discípulos: eis que eu estou com vocês todos os dias e para sempre. Aquele que governa, aquele que tem todo o domínio, aquele que é o bom pastor e rei, aquele que é Senhor da igreja, está conosco. E nós podemos descansar o nosso coração nele. Quando se sentir incapaz, descanse nos braços daquele que sabe de todas as coisas. Entenda que estamos debaixo da sua vontade, debaixo do seu pastoreio. Encare tudo como um privilégio, como a graça do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento e, de verdade, ser encorajado, assim como eu tenho sido encorajado pelo Senhor. Tenho experimentado disso. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero finalizar orando. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado por essa palavra. Que possamos ser, Deus, aquecidos e encorajados a viver a Tua promessa, o Teu propósito aqui. Sabemos que os desafios são enormes, ó Deus, são bem maiores do que nós, e reconhecemos a nossa incapacidade, e por isso recorremos a Ti, Jesus, o verdadeiro Rei, o Supremo Pastor. Nós recorremos ao Senhor e descansamos o nosso coração em Ti. E sabemos que é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, é o Deus que nos dá instrumentos. Obrigado, Jesus. Nunca nos deixe esquecer que é um privilégio pastorear. É um privilégio guiar as suas ovelhas. Obrigado, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.